Olá, pessoal. Pronto para mais uma unidade? Agora bora para a unidade 3. E a gente vai falar muito sobre a temática afro-brasileira, ok? Dois grandes escritores, Castro Alves e Jorge de Lima. Bora lá. Então, antes da gente começar a falar sobre os autores, vamos entender um pouquinho sobre o romantismo ali do século XIX, ok? Então, nessa época, o que está ocorrendo aqui no Brasil? A gente vai ter a independência já do Brasil, vai ter um resgate ao amor à pátria, aquele nacionalismo, busca por uma identidade nacional, ou seja, a gente quer ser assim, vamos dizer assim, olha, a gente é brasileiro, temos orgulho de ser brasileiro, ok? Guaraná é nosso, Guaraná Antártica. Então, a gente vai ter também uma sociedade miscigenada e ainda vamos ter mão de obra escrava. Por isso que a gente vai falar muito sobre esse tema, sobre o afro-brasileiro, ok? Questão da poesia romântica, tá? A gente vai ter muito a exposição da realidade de cada região. Então, por exemplo, vai ter a região do Nordeste, região Sul, Sudeste. Então, cada autor ali vai falar muito sobre cada região do Brasil, cada pedacinho do Brasil. A poesia, ela vai ter muita figura do índio, do negro e justamente da natureza, da nossa flora que temos aqui no Brasil, que é riquíssima. E a libertação dos modelos europeus, tá? Então, aqui já começa aquela ideia da gente fazer a nossa produção própria, né? Lembra aquela questão do arcadismo que fala lá do ambiente completamente diferente da flora daqui do Brasil? Então, já começa a ter essa diferença, a ter uma identidade nacional. No romantismo, conforme a gente já viu, a gente vai ter três fases, ok? Porém, as fases aqui do Brasil vai ser um pouco diferente das de lá de fora. Por quê? Porque a gente está buscando uma identidade, uma libertação dos modelos europeus. Então, a primeira fase, ela vai ser justamente falando sobre a questão nacionalista e sobre o índio, ok? Então, a gente vai ter muitos textos falando sobre o índio, dele ser o herói, né? E por aí vai. Na segunda fase, eu já vou ter aquela fase ultra romântica, aquele mal do século que a gente também tem no modelo europeu, tá? Tanto que mais para frente, eu acho que na próxima unidade, na unidade 4, a gente vai falar de um autor que é do romantismo, e a gente vai ver que a maioria dessa galera aí do romantismo do mal do século, eles vão morrer muito cedo, ok? Nas próximas a gente vai falar um pouco mais. E na fase 3, que é o que nos interessa aqui no momento, vai ser aquela fase social, também conhecida como fase condoreira, gente. Do que? Vem da ave condor, ok? Justamente porque o condor é uma ave que vai representar liberdade. Liberdade de quem? Aqui, no caso, liberdade dos escravos, que é essa luta que, principalmente Castro Alves, fazia muito essa luta. Então, vamos lá. Vamos falar de Castro Alves. Então, ele vai fazer parte da terceira geração do romantismo. Também ele vai ser conhecido como poeta dos escravos. Ele defendia as causas humanitárias. Ele era abolicionista, nacionalista e idealista. E ele era super a favor da liberdade dos escravos, ok? Então, a poesia dele vai evidenciar o quê? A bravura, a força, a beleza ali do africano, do escravo, ok? E ele foi também apresentado a Machado de Assis, que ajudou ele a ingressar ali no meio literário. Ele acabou morrendo com 24 anos de tuberculose. A maioria dos autores do romantismo dessa fase, do ultrarromântico, ou até mesmo da terceira fase, a gente vai ver muito ali na época essa questão da doença da tuberculose que estava ocorrendo ali, ok? E o poema-chave dele, né, é o Navio Negreiro, ok? Então, lembrando que aqui ele vai justamente pegar e falar muito sobre a questão do escravo, da liberdade, ok? Ele lutando por esses ideais. Já o Jorge de Lima, ele não é romantista, ok? Ele não está ali da fase do romantismo. Ele vai estar no modernismo, um século à frente. Ele vai estar aqui no século XX, tá? Ele vai pertencer à segunda fase do modernismo. Depois dos 20 mais para frente, nós vamos falar um pouco mais sobre o modernismo, ok?
Ele nasceu ali na União dos Palmares, então Palmares já lembra o quê? Quilombo dos Palmares. Então ele vai ter muita influência sobre essa questão do escravo, ok? Então, para ele vai falar muito da condição do escravo, do negro africano e a sua beleza da mesma forma que o Castro Alves, tá? Porém, a diferença aqui vai ser o quê? Ele vai falar muito sobre a importância da cultura, o trabalho do escravo aqui nas Américas, então ele vai valorizar a cultura, as crenças, tudo que o escravo, né, o africano, ele trouxe aqui para o Brasil. Então, ele ajudou muito na formação da sociedade brasileira, ok? E o poema dele chave é Essa Negra Fulô, que até mesmo no vídeo da professora ela fala, ela declama esse poema e vai explicando parte por parte, ok? Então, lembrando, a diferença de um do Castro Alves é que ele vai estar lutando pela liberdade do escravo. Aqui, o Jorge Lima, ele vai estar dando uma valorização, porque se não fosse o escravo negro, a gente não teria toda essa cultura, a sociedade brasileira não teria essa formação que tem hoje, ok? E terminamos por aqui. Esse vídeo é bem curtinho, ok, galera? Bons estudos a todos e vejo vocês mais tarde. Bye, bye.